Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 2 Crônicas, capítulo 31. As reformas promovidas por Ezequias. E, acabando tudo isto, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derrubaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu o rei Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério, aos sacerdotes e levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem, louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor Jeová. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, para os holocaustos dos sábados, das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor Jeová. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor Jeová. E depois que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, mosto, azeite, mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, o rei Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor Jeová e ao seu povo Israel. E perguntou o rei Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe respondeu dizendo: desde que se começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor Jeová, temos comido e temos fartado, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor Jeová abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então ordenou o rei Ezequias que se preparassem depósitos na casa do Senhor Jeová, e as prepararam. Ali recolheram fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. E para cuidar disto, Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo, e Jeiel, Azarias, Naate, Azael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Iminá, o levita,
porteiro do lado do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas alçadas do Senhor Jeová e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaías, Amarias e Secanias. Nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam contados pelas genealogias dos homens da idade de 3 anos para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor Jeová, para a obra de cada dia no seu dia, pelo seu ministério nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pelas genealogias dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas da idade de 20 anos para cima, foi feito segundo as suas guardas nas suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão, os sacerdotes que estavam nos campos dos arabaldes das suas cidades, em cada cidade, havia homens que foram designados pelos seus nomes para distribuírem as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados entre os levitas. E assim fez o rei Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Senaqueribe invade Judá, capítulo 32. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, o rei Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava determinado a guerrear contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se animou, edificou todo o muro quebrado até Asdod, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs capitães de guarda sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria,
enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava cercando a cidade de Laques com todas as suas forças. Repetindo, depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém para falar a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiais vós para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incentiva Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus lugares de culto e os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de alguma maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incentive assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus, lê-se aqui Deus com D minúsculo, de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Também seus servos falaram ainda outras coisas contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu: Deus destrói o exército de Senaqueribe. Então o Senhor Jeová enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, lê esse Deus aqui com D minúsculo, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor Jeová ao rei Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos. Assim, de todos os lados os protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor Jeová e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente,
Ele orou ao Senhor Jeová, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Doença e morte de Ezequias, diz o título. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor Jeová não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, ajuntou tesouro de prata, de ouro, de pedras preciosas, de especiarias, de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também de armazéns para a colheita do trigo, do mosto, do azeite, de estrebarias para toda a casta de animais e de currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras, porque o rei Ezequias prosperou em todas as suas obras. Contudo, no tocante aos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto aos demais atos do rei Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu o rei Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A idolatria de Manassés, capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, conforme as abominações das nações que o Senhor Jeová lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares a Baalim, fez bosques, prostrou-se diante de todo o exército dos céus que o serviu, e edificou altares na casa do Senhor Jeová, da qual o Senhor Jeová tinha falado: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor Jeová. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rinom. Usou de adivinhações e de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor Jeová, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais,
contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, a estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor Jeová tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor Jeová a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro, a oração e morte de Manassés. Assim o Senhor Jeová trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, o amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disso edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde o ocidente do vale de Gion, na entrada da porta do peixe, até ao redor de Ofel, e a levantou muito alta. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá, e tirou da casa do Senhor Jeová os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor Jeová e em Jerusalém, levando-os para fora da cidade. E reparou o altar do Senhor Jeová e ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O restante dos atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos profetas que lhe falaram no nome do Senhor Deus de Israel, eis que está escrito nos sucessos dos reis de Israel. Também a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, os lugares onde edificou altares, e onde pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, esses que estão escritos nos livros dos profetas. E dormiu Manassés com seus pais e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor Jeová, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos e conspiraram contra ele os seus servos e o mataram em sua casa. Porém o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon e fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Josias abole a idolatria. Capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor Jeová, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado,
sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derrubaram perante ele os altares de Baalim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles e os bosques, as imagens de escultura e de fundição quebrou, reduziu a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, assim purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E, tendo derrubado os altares, os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Josias faz reparos no templo, diz o título. E no ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, maioral da cidade, e a Joá, filho de Joacás, registrador, para repararem a casa do Senhor seu Deus. E foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram-lhe o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor Jeová, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo o Judá, Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra e superintendiam a casa do Senhor Jeová. Estes o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor Jeová para consertarem e repararem a casa. E deram-no aos mestres da obra e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para as vigas das casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, sendo os seus superintendentes Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra. E todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra, e dentre os levitas havia escrivães, oficiais e porteiros. E Ilquias acha o livro da lei, diz o título, e, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor Jeová, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor Jeová, dada pela mão de Moisés. E Ilquias disse a Safã, o escrivão: achei o livro da lei na casa do Senhor Jeová. E Ilquias deu o livro a Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto se lhes encomendou. E ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor Jeová e o deram na mão dos superintendentes e na mão dos que faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro.
e Safã o leu diante do rei Josias. Sucedeu que, ouvindo o rei Josias as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei Josias ordenou a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo: Ide, consultai ao Senhor Jeová por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor Jeová que se derramou sobre nós. Porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor Jeová para fazerem conforme a tudo quanto está escrito neste livro. Hulda profetiza a ruína de Jerusalém, diz o título. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas. Habitava ela em Jerusalém, na parte baixa, e falaram-lhe a esse respeito. E Hulda lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor Jeová, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor Jeová: Eis que te reunirei a teus pais, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz. Os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei Josias. Então o rei Josias mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. E o rei Josias subiu à casa do Senhor Jeová com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que foram achadas na casa do Senhor Jeová. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor Jeová, para seguirem ao Senhor Jeová e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o assumissem. Então os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus,
o Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando a todos quantos se achavam em Israel a servirem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor Jeová, o Deus de seus pais. A celebração da Páscoa, capítulo 35. Então o rei Josias celebrou a Páscoa ao Senhor Jeová em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês, e estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor Jeová. E disse aos levitas que ensinassem a todo Israel, e estavam consagrados ao Senhor Jeová: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Disse o rei: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor Jeová, dada pela mão de Moisés. E ofereceu o rei Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos os que ali se achavam, e de bois 3.000. Isto era da fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Zobabe, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então sacrificaram a Páscoa. Os sacerdotes espargiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele das reses. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor Jeová, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozinharam em panelas, em caldeirões e em assadeiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite
com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, de Asaf, de Emã e de Jedutum, profeta do rei, como também os porteiros em cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor Jeová naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor Jeová, segundo o mandado do rei Josias. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães ázimos durante 7 dias. Nunca mais, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou o rei Josias com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam com os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. A morte do rei Josias. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu ao seu encontro para guerrear contra ele. Então ele lhe mandou mensageiro dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. Disse Deus que me apressasse, por isso guarda-te de te opores a Deus que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não voltou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele. E não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio guerrear no vale de Meguido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu. Repetindo, e seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha para Jerusalém, onde morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. Então todo o Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. Todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. Estas estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais dos atos do rei Josias e as suas beneficências, conforme o que está escrito na lei do Senhor Jeová, e os seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Joacás reina e é levado cativo. Capítulo 36. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho do rei Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém.
porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. Joaquim reina. Era Joaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor Jeová, Nabucodonosor os levou para a Babilônia e os pôs no seu templo. Quanto ao mais dos atos de Joaquim, as abominações que fez e o mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos quando começou a reinar. Ele reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor Jeová. E no decurso de 1 ano, o rei Nabucodonosor mandou trazê-lo à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor Jeová, e pôs a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Ezequias, diz o título. O reinado de Zedequias, diz o título. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor Jeová. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações das nações. Eles contaminaram a casa do Senhor Jeová, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor Jeová tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Repetindo: eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor Jeová tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor Jeová e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa do Senhor Jeová, derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram.
destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia. Assim fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Jeová pela boca do profeta Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Jeová pela boca de Jeremias, despertou o Senhor Jeová o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, isto é, aviso, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus, seja com ele e suba. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus parentes e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, Filho de Maria segundo a carne e Filho do Deus Altíssimo segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, nós nos colocamos na tua presença nesse exato momento, ó Deus, para te agradecer pela conclusão da gravação do livro de 2 Crônicas, meu Deus e meu Pai. Te agradecemos pela ajuda do teu Espírito Santo, pela ajuda do teu Filho e anjos também que se acamparam ao nosso redor, nos livrando de todo mal, para que esta gravação fosse concluída, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa-nos nas nossas gravações seguintes, sendo nós dirigidos pelo teu Espírito Santo, porque não existe maior que ele, nem nos céus e nem na terra, não existe Espírito maior do que o teu Espírito Santo. É o Espírito superior, é o Espírito de superioridade, é o Espírito que derrota a soberba. Então, que o teu Espírito Santo nos use nas próximas gravações para a honra e glória do teu santo nome, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Engrandecido é o teu nome em toda a terra, engrandecido é o nome do teu Filho, o Senhor Jesus, o Cristo. Paz no céu, glória a Deus. Paz seja nesta casa.